23 de junho de 2002, Saitama, Japão. 90 mil pessoas testemunharam algo que nunca deveria ter acontecido. 2 homens, 6 minutos, 0 defesa. Não foi uma luta de MMA, foi uma guerra medieval transmitida ao vivo. Esta é a história da luta mais brutal que você nunca viu, mas que mudou o MMA para sempre. E no final, você vai entender por que essas 6 minutos criaram uma amizade que durou até a morte. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa entender o Pride Fighting Championships. Enquanto o UFC ainda engatinhava nos Estados Unidos, lutando contra comissões e censura, o Japão criou algo diferente, algo maior, algo mais perigoso. O Pride não tinha jaula, tinha um ringue de boxe. Não tinha rounds de 5 minutos, tinha o primeiro round de 10 minutos. E as regras? Bem, havia menos regras. Joelhadas na cabeça de oponentes no chão, chutes no rosto de lutadores derrubados, soccer kicks que pareciam execuções, tudo isso era permitido. Era o espetáculo mais brutal do planeta. E em junho de 2002, o Pride 21 prometia algo especial. Mas ninguém, nem os organizadores, nem os técnicos, nem os árbitros, estava preparado para o que Don Frye e Yoshihiro Takayama fariam naquela noite. Don Frye, o bigodudo americano que parecia ter saído diretamente de um filme de faroeste. Nascido no Arizona, ex-lutador de wrestling universitário, Frye era a personificação da masculinidade violenta dos anos 90. Ele não lutava por dinheiro, lutava por orgulho. Campeão do torneio do UFC 8, campeão do torneio do UFC Ultimate 96. No Pride, ele já havia enfrentado e vencido alguns dos maiores nomes do MMA. Mas Don Frye tinha 37 anos em 2002. Para os padrões do MMA, ele já era considerado velho. Sua carreira estava no crepúsculo, ele sabia disso. E então, havia Takayama. Yoshihiro Takayama não era um lutador de MMA. Ele era um wrestler profissional. Na New Japan Pro Wrestling, Takayama era conhecido por uma coisa: aguentar pancada. Muito pancada. Ele fazia isso por uma razão simples. No Pro Wrestling japonês, quanto mais você aguenta, mais você é respeitado. Quanto mais você sangra, mais você é lembrado. Mas havia um problema. Takayama tinha apenas 2 lutas de MMA na carreira. 2, e havia perdido ambas. Então, por que diabos ele estava entrando no Pride 21 para enfrentar Don Frye, um dos lutadores mais perigosos do mundo? A resposta tem tudo a ver com o orgulho japonês e uma promessa que Takayama fez antes de entrar naquele ringue. Nos vestiários antes da luta, algo incomum aconteceu. Takayama reuniu sua equipe e disse algo que chocou todos os presentes. Eu não vou recuar, nenhum passo. Para Takayama, aquela luta não era sobre vencer, era sobre provar que um wrestler japonês poderia ficar cara a cara com um campeão americano e não demonstrar medo. Do outro lado, Don Frye tinha um plano completamente diferente. Frye sabia que Takayama era inexperiente em MMA. A estratégia era óbvia: levar para o chão, usar wrestling, finalizar rápido. Uma vitória técnica profissional dominante. Entrar, vencer, sair. Mas quando você coloca 2 homens orgulhosos, testosterona e 90 mil pessoas gritando, planos se tornam irrelevantes. E o que aconteceu nos primeiros 10 segundos dessa luta mudaria tudo, para sempre. 23 de junho de 2002, Pride 21. O árbitro chama os lutadores para o centro. Don Frye olha nos olhos de Takayama. Takayama olha de volta. Nenhum dos dois desvia o olhar. A luta começa. E então, acontece. Em vez de buscar uma queda, em vez de usar técnica, os dois fazem algo que desafia toda a lógica do MMA. Eles simplesmente começam a se bater. Frye segura a cabeça de Takayama com a mão esquerda. Takayama segura a cabeça de Frye com a mão esquerda. E com as mãos direitas, eles começam a se esmurrar. Um soco de Frye, um soco de Takayama, um soco de Frye, um soco de Takayama. A multidão não consegue acreditar no que está vendo. 10 segundos, 20 socos, nenhuma defesa, nenhuma tentativa de esquiva, apenas violência pura, sincronizada, hipnotizante. 30 segundos, 40 socos, os rostos começam a inchar.
Os comentaristas japoneses estão gritando, o árbitro está em choque, sem saber se deveria parar. 50 segundos, 70 socos, e então... Takayama, percebendo que está perdendo a troca de socos no rosto, faz algo inteligente. Ele começa a mirar no corpo de Fry, joelhadas brutais nas costelas. Você pode ver o ar saindo dos pulmões de Don Fry. Fry está contra as cordas, ele está cansado, suas pernas tremem, e é aqui que a luta poderia ter terminado. Mas Fry faz algo que define quem ele realmente era. Ele avança, novamente, e a guerra recomeça. Mais 1 minuto, mais 100 socos, o rosto de Takayama está completamente deformado, o olho de Fry está fechado. Há sangue no canvas, há sangue nas luvas, há sangue nas cordas. E então, finalmente, Fry consegue derrubar Takayama. E uma vez no chão, Fry faz o que ele sempre fez melhor. Ele destrói. Soco, cotovelada, soco, cotovelada, soco, cotovelada. Takayama não está mais defendendo. Seus olhos estão abertos, mas não há ninguém em casa. O árbitro finalmente intervém. Aos 6 minutos e 9 segundos do primeiro round, Don Fry vence por nocaute técnico. Mas a história não termina aí. Ambos os lutadores foram levados para hospitais diferentes. Fry tinha concussão, 3 costelas quebradas e um corte profundo no olho que quase o cegou. Takayama estava ainda pior. Mandíbula fraturada, nariz quebrado em 3 lugares, concussão severa. Os médicos disseram que ele teve sorte de não ter morrido. Mas algo extraordinário aconteceu depois. Quando Takayama voltou ao Pro Wrestling 3 meses depois, ele não era mais apenas mais um wrestler. Ele era o homem que ficou cara a cara com Don Fry e não recuou. No Japão, ele se tornou um herói instantâneo, não por vencer, mas por resistir. E Don Fry, ele deu entrevistas depois dizendo que aquela foi a luta mais estúpida e mais orgulhosa de sua carreira. Foi a coisa mais idiota que já fiz, e eu faria de novo. Mas a parte mais linda dessa história vem depois. Em 2017, 15 anos após a luta, Yoshihiro Takayama sofreu uma lesão catastrófica durante um combate de pro wrestling. Uma queda mal executada quebrou seu pescoço. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Quando Don Fry soube, ele pegou um avião, Estados Unidos para Japão, 12 mil quilômetros. E quando Fry entrou naquele quarto de hospital e viu Takayama naquela cama, ele segurou a mão de seu antigo rival e disse: "Você é a primeira pessoa que todos me perguntam quando me conhecem. Você é inesquecível." 6 minutos de violência, 15 anos de respeito, um vínculo eterno. A luta entre Don Fry e Yoshihiro Takayama não foi técnica, não foi inteligente, não foi estratégica. Foi brutal, foi insana, foi francamente perigosa. Mas foi também real. Foi 2 homens colocando seu orgulho, seu corpo e sua saúde em risco para provar algo que não pode ser medido em vitórias ou derrotas. O MMA de hoje é mais técnico, mais seguro, mais profissional. E talvez isso seja bom. Talvez lutas como essa nunca devessem ter acontecido. Mas aquela noite em junho de 2002, 90 mil pessoas testemunharam algo que nunca mais vão esquecer. E agora, você também. Se você gostou dessa história, você vai amar o próximo vídeo sobre a lenda brasileira que quebrou o código de honra do MMA e criou a maior rivalidade da história do esporte nacional. Se inscreva, ative o sininho e nos vemos na próxima guerra.